Graça e paz. Te convido a abrir a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Eu queria ler a partir do verso 26. Gênesis 26, a partir de 26. Então Abimeleque veio a ele de Gera com Alzate, seu amigo, e ficou ao chefe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, visto que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo, que não nos fará mais mal, como nós não temos tocado, e te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Eu queria que você lesse o verso 28 e o verso 29. Pode ser? Bem bonito. Vai lá, 1, 2, 3. Volta. Haja agora. 29. Não nos fará mal, assim como nós não te haveremos tocado, te fizemos somente bem, te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Pedi para alguém, diga esse finalzinho, diga: agora tu és bendito do Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito aqui nessa casa. Todas as palavras ministradas, ensinamentos ministrados, todos os louvores aqui entoados, por todas as obras realizadas dentro e fora desse lugar. Nós louvamos o Teu nome por cada pessoa que o Senhor tem acrescentado nesse lugar, por cada visitante que nos prestigia nessa manhã com a Sua presença. Nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que é tão eterna, bendita e tão poderosa. Resistiu aos tempos, às eras, resistiu às batalhas, resistiu às perseguições, e hoje está aqui nas nossas mãos o poder de mudar todas as coisas que precisam ser mudadas, o poder de alinhar o nosso coração à Sua vontade, do jeito que o Senhor deseja fazer nessa manhã. Nós louvamos o Teu nome porque sabemos que não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Sabemos que agora o nosso coração se derrama e se deleita em Te ouvir. Por isso fala conosco. Impeça-nos de duvidar da Sua palavra. Impeça Satanás de distorcer o poder dessa palavra dentro de nós, ou de roubar essa palavra. No nome de Jesus, alcança os nossos lares, alcança as nossas famílias através de nós, e que haja a abundância da Tua presença manifesta aqui nessa manhã. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar? Agora tu és bendito do Senhor. É um texto extraordinário. Se você depois puder lê-lo em casa, é um texto extraordinário, porque a Bíblia diz que havia fome na terra. Mas apesar da fome, apesar da crise, a Bíblia diz que sobre Isaque havia um juramento. Diga: sobre Isaque havia um juramento. Diga: o mundo está em crise, o Brasil está em crise, mas sobre mim há um juramento. Aleluia. Então Isaque vai até Abimeleque buscar ajuda, buscar um reforço. E aí o Senhor aparece a Isaque e começa a falar com Isaque, começa a confirmar as mesmas promessas que havia dado ao seu pai, agora repassa ao filho.
As mesmas coisas que Deus havia dito a Abraão, agora Deus reforça a sua promessa. E Deus estava lhe dando uma direção. Deus estava dizendo para Isaac o que ele devia fazer, e essa direção exigia de Isaac provavelmente a mesma submissão que houve do seu pai Abraão, sem a qual não haveria possibilidade das coisas acontecerem, ou não aconteceriam da forma como Deus queria de imediato. E a mesma promessa feita para Abraão agora direciona a Isaac. E aí a gente começa a perceber que é muito sério as promessas que Deus faz conosco, porque você começa a perceber que não é só para mim. A promessa de Deus, quando Deus te fala alguma coisa, quando Deus te promete alguma coisa, você não pode limitar aquilo ao hoje, ao agora. Você não pode limitar aquilo apenas a uma chave de carro ou uma chave de casa. Você tem que ampliar isso, porque Deus jamais vai falar com você para que a promessa morra em você naquele instante. A promessa que Deus nos deu, a promessa que Deus deu para mim, a promessa que Deus deu para você, precisa transcender as gerações, e vai transcender as gerações. O que Deus falou para você vai alcançar os teus filhos, vai alcançar os filhos dos teus filhos, vai alcançar não somente aqueles que estão perto de você. E é extraordinário perceber como Deus segue com a sua promessa. Há um juramento, e Isaac fica com medo quando entra na terra de Abimeleque, de falar que a Rebeca era a esposa. Aquele tempo tinha um costume, principalmente naquela nação, naquela cidade, de que se entrasse um estrangeiro naquela cidade com uma esposa muito bonita, eles tinham o costume de matar o marido e ficar com a esposa, sem perguntar. Já avisou? Sorte de quem tinha casado com mulher feia. Estava tudo bem. E eu imagino que algumas mulheres bonitas, para não correr esse risco, a gente brinca, mas deve ser sério, para não correr o risco de serem tomadas por outras pessoas, por outros cidadãos daquela cidade, se elas fossem bonitas, eu acredito que elas faziam questão de ficarem feias, para não serem vistas, ou não serem percebidas, ou não serem cobiçadas. Eu imagino que era uma coisa tão séria, que as mulheres bonitas, elas deviam fazer, talvez elas deviam se talhar a pele, não sei, do rosto. De alguma forma elas tentavam modificar aquela aparência bela, para elas não chamarem tanto a atenção. Então, se era costume daquele lugar, Isaac entra com a sua esposa naquele lugar e faz exatamente como fez o seu pai. Ele sabia que muitos morriam porque tinham uma esposa bonita. E aí, quando esse peregrino chega naquela cidade, a primeira coisa que vão fazer, olham para sua esposa e perguntam: quem é ela? Que linda. Amigo, quando alguém dessa cidade falava que linda, sai correndo. Porque você está correndo sério risco de morrer, dependendo do que você falar. Quem é ela? Para não ser tomada à força, para que Isaac não perdesse a sua esposa, ele fala: não, ela é minha irmã. E aí eu vejo que nem mesmo o homem mais consagrado da terra, nem mesmo o homem cheio de promessa de Deus, nem mesmo um homem que já havia carregado na sua geração anterior do seu pai tanta intimidade e tanta proximidade com Deus, nem mesmo um homem que nesse exato momento já estava tomando a parte, representando o Cristo no Antigo Testamento, porque foi assim quando estava no altar, nem mesmo esse indivíduo tem a imunidade e está imune à fraqueza, nem mesmo um indivíduo consagrado, nem mesmo um indivíduo cheio de intimidade com Deus, que jejua, que ora, que prega, que louva, nem mesmo um homem perto, uma mulher perto de Deus está imune a essas fraquezas espirituais. Até mesmo aqueles que têm mais experiências com Deus, se não tomar cuidado, cai. E uma coisa extraordinária que Deus começou através de Abraão, não só prometer que ele seria pai, mas Deus prometeu que a partir dele haveria uma nação. E para que é essa nação? Essa nação tem uma missão. A missão dessa nação é trazer o Messias. É a única missão que essa nação tem. É por isso que ao longo da história do Antigo Testamento você vai ver Deus o tempo todo corrigindo. Essa nação fracassava, Deus se irava, permitia que algumas coisas ruins ou muitas coisas ruins acontecessem. Depois ele ia lá resgatar essa nação, e aos trancos e barrancos, alguns 1000 anos depois, o Messias vem nessa nação, que começa com uma promessa lá em Abraão.
E me dá medo isso. Me dá medo porque se nós, como já falamos aqui, temos uma promessa de Deus, e se nós acreditamos que a promessa de Deus vai perdurar por gerações, nós deveríamos nos preocupar hoje qual é o tipo de vida que nós levamos, qual é o tipo de relacionamento que nós temos na nossa família, porque de repente o tipo de relacionamento da nossa família vai gerar a nação que trará o Cristo. Então eu fico vendo Abraão, eu fico vendo Isaac cometendo os mesmos erros, abandonando, ou talvez, não sei se desprezando a promessa de Deus, eu posso dizer isso, mas de certa forma duvidando de que o cuidado de Deus estava sobre eles, ao ponto de virar as costas para a sua família, abandonando seus filhos. Porque quando eu digo que a Rebeca não é minha esposa, eu estou dizendo que os filhos que eu tenho com ela também não são meus filhos, são meus sobrinhos. Que tipo de vida nós estamos levando? Que tipo de coragem nós estamos encarando a vida que Deus nos proporcionou? Que tipo de fidelidade com Deus nós estamos levando a nossa família diante de Deus, para ter a certeza que essa família pode ser a família que vai transformar-se numa geração de uma nação que trará o Messias. O Messias prometeu que voltaria, então eu preciso preparar a volta dele, eu preciso preparar o caminho, como João Batista dizia, para que o Messias venha. Eu não posso simplesmente porque as coisas não estão indo bem, porque eu acho que o amor na minha família acabou, no meu casamento acabou, virar as costas para minha esposa, virar as costas para as minhas filhas, simplesmente porque eu quero viver feliz. Eu não posso ser egoísta nesse ponto, a esse nível de abandonar algo que Deus colocou nas minhas mãos para cuidar, para zelar, para ser o sacerdote, para ser o abençoador, simplesmente porque eu estou com medo de não ser feliz. É fácil ficar casado? Quem é casado? Só faz assim, tá? Eu sei que está do lado da sua esposa, né? A minha também. Só faz assim, cabeça, só assim. É fácil ficar casado? Tem uns maridos com muito medo. Olha para a esposa. Quem é pai, mãe? É fácil ser pai, mãe? Quem é filho? Todo mundo, né? É sempre fácil ser filho? Eu não posso simplesmente abandonar uma coisa que Deus confiou para mim. Quando você estiver diante de um desafio no teu casamento e a única coisa que você consegue pensar no divórcio, para que as coisas aconteçam, para que tudo você seja feliz e você deixe o outro ser feliz, você simplesmente lembre-se do dia que seja numa igreja católica, numa igreja evangélica, diante de Deus, você e o seu cônjuge prometeram que seriam fiéis um ao outro até que a morte os separasse, e que a única forma de acontecer o divórcio é morrendo. Levanta a mão quem quer continuar vivo. Acabou, irmão. A aliança que Deus faz com Abraão era para que através de Abraão ele gerasse filhos, esses filhos gerassem mais filhos, e cada vez aquilo fosse aumentando até que chegasse aonde? No Messias. Eu não posso quebrar simplesmente um elo do plano de Deus porque eu quero ser feliz acima de todas as coisas. Eu não posso abandonar minha casa, abandonar minha família porque as coisas não estão bem. Eu não posso abandonar os meus filhos, mesmo aqueles concebidos fora de casamento. Eu não posso abandoná-los, são filhos. Abraão abandona um filho que foi concebido fora do casamento, é lógico, com a permissão da esposa. Eu nunca entendi essa história, coisa esquisita. Eu não posso ter filho, vai fazer um filho empregado. Eu sei que deve ter marido que não vê a hora da esposa falar isso, mas não fala, hein? Você fala assim, apanha. Eu não entendo como Abraão já tinha gerado isso. Que filhos, não, filho é filho, e quem Deus falou que vai me dar? Tá bom, mas o outro também é filho. E por causa dessa confusão que Abraão fez, expulsou o filho, expulsou a empregada, hoje sabe o que aconteceu? Nós temos aí os árabes, nós temos aí os muçulmanos fazendo o diabo no mundo, explodindo gente o tempo todo.
Começou lá. Não abandona, irmão, sua família. Se você esquecer tudo que eu vou dizer, ainda vou dizer algumas coisas ainda hoje, mas se você esquecer de tudo que eu disser, lembra só disso. Não abandone a sua família. Porque a gente pode defender o Messias, a vida do Messias, a chegada do Messias. Prepare o caminho do Messias através da tua casa. Quanta gente tem impedido a manifestação do Messias em futuras gerações, porque quebram a aliança, porque abandonam a sua casa, a sua família, ou até mesmo negam os seus filhos, ou outros, pior, eu não entendo como, negam gerar filhos, e vem com a desculpa demoníaca, me perdoa eu falar isso, uma desculpa demoníaca que fala, não, eu não quero ter filho porque filho dá muito gasto. Vai tomar banho, irmão. Filho é herança de Deus. Certa vez eu ouvi de um pastor que dizia, eu tenho de ter filho, sabe por quê? Porque filho, como herança de Deus, vem com a provisão debaixo do braço. Se você confia em Deus e criar o seu filho de acordo aos padrões bíblicos, se você amar seu filho, amar sua casa, Deus fará com que esse filho não seja uma maldição para a tua casa, mas vai ser a bênção do Senhor estabelecido. Gente que não quer ter filho, eu não vou gerar filhos, eu não quero, eu não preciso. Se você não pode gerar filhos por algum problema, adote um. Mas dê continuidade à sua existência na vida de alguém, para que esse alguém possa ser um gerador do caminho que o Messias virá. Eu não posso pensar em mim agora, eu tenho que pensar lá no futuro. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Talvez eu já não esteja mais aqui, você já não esteja mais aqui, mas a minha geração precisa continuar como continuou a de Abraão. Precisa tocar em Isaac, Isaac precisa tocar Jacó, Esaú, precisa tocar nas 12 tribos que se formaram dos 12 filhos de Jacó, e precisa alcançar até que chegue no caminho que está preparado para que o Messias venha. Não é simplesmente o que eu quero. E aí algo extraordinário acontece nesse texto, porque o rei Abimeleque pega uma cena constrangedora para Isaac. Isaac disse que era irmã e não tinha nada de irmã. E um dia o Abimeleque está passeando e vê Isaac tratando a sua esposa como esposa. Abimeleque olha e fala, eu sabia, porque ele não olhava para ela como se olha para uma irmã. A primeira coisa que deveria ser feita pelos padrões da cidade era mandar matar Isaac pela mentira e se apossar da mulher. Engraçado como a mulher sempre foi tratada como um objeto. Me dá nojo conversar com um homem que olha para uma mulher como objeto. Você não tem assunto. Eu tive um aluno há uns tempos atrás de canto que ele queria, palavras dele, fazer aula de canto para aprender a cantar música sertanejo universitário, que de universitário não tem nada. Porque ele estava acostumado a ir no baile funk. E ele falou que as meninas lá eram feias, mas que ele não se importava, porque elas eram fáceis. E um dia convidaram ele para uma balada sertaneja. E ele foi. Ele falou, mano, só tem princesa. Eu falei, mas por que você quer aprender a cantar? Você quer ser cantor? Você quer ser rico? Não. Eu quero ser cantor sertanejo porque lá na balada sertaneja é que você vai pegar as meninas melhor. Graças a Deus, ele só ficou um mês. Ele não ia aprender a cantar, eu não ia ensinar. Ainda mais por causa desse propósito, tá louco? Dá nojo. Dá nojo saber que existem pessoas, espero que não aqui, mas que muitas vezes estão nos nossos meios,
dos nossos cultos, assistindo as pregações, chorando às vezes, cantando, louvando muitas vezes, e chegam em casa e se embebedam do vinho da impureza, da prostituição, do vinho da pornografia. E aí quando saem na rua, querem reproduzir aquilo que foi absorvido dentro de casa em várias mulheres. As mulheres que aparecerem, não importa a roupa que elas vestem, se elas estão de mini saia, se elas estão de burca, é o que menos importa. Dá nojo. Graças a Deus, o texto começa dizendo que Deus era com Isaac, porque graças a Deus, não a Isaac, graças à fidelidade de Deus, não a fidelidade de Isaac ou de Abraão, graças à fidelidade de um Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo, Isaac não perdeu a sua esposa e não cortou com um elo que levaria a história que traria o Messias. Graças à fidelidade de Deus, nós estamos aqui, não a nossa. Graças à santidade de Deus, não a nossa. Graças à benevolência de Deus, e não a minha nem a sua. Isaac fala: eu sei que não é sua esposa, mas eu vou ser generoso com você, porque eu entendo o seu motivo. A gente é ruim aqui mesmo, a gente toma a mulher que não é nossa. Eu vou ser generoso com você, segue a sua vida, mas sai do meu palácio, procura um lugar para você, para sua família, porque eu não quero mais ver você. Tá tudo bem, eu te perdoo pela tua mentira. Ninguém vai tomar a tua esposa. E ele deu uma ordem a todo o reino: não toquem nada no que é de Isaac, pela benevolência e pela bondade de Deus, não de Isaac. E aí Isaac começa a sua jornada. Eu vejo porque há um ambiente de graça naquele palácio, porque apesar do rei não ter o costume de preservar nesse tipo de casa uma esposa de alguém, o ambiente de graça faz com que as pessoas façam aquilo que elas não entendem o que elas estão fazendo, mas ainda assim elas falam. Eu vou te explicar o que vai acontecer com você. Isso é profético. O Espírito Santo de Deus disse para mim que isso seria na minha e na tua vida. Não importa o que as pessoas têm costume de fazer, talvez façam sempre o errado. Aquelas pessoas que te rodeiam hoje estão sendo alcançadas por esse ambiente de graça que te rodeia, que te abraça. Sabe por quê? Porque no ambiente de graça as pessoas fazem coisas que elas não entendem, mas ainda assim elas fazem. Eu não entendo porque Jesus pediu para eu pegar um balde de água e levar num copo para o mestre da festa. Eu não entendo. O que acabou foi o vinho, ora as bolas. Não acabou a água tem. Eu não entendo, mas nesse ambiente de graça, eu vou lá, eu pego as minhas talhas, eu pego o meu copo, eu levo a suposta água para o mestre de sala, e na hora que a água toca no copo, sai da jarra e toca no copo, a água vira vinho. Eu não entendo porque eu estou obedecendo a Deus. Eu não entendo aonde Deus vai me levar com essa obediência. Mas eu tenho certeza do Deus que eu creio. E eu confio que Deus sabe qual milagre Ele está produzindo a partir da minha obediência. E aí Isaac começa a procurar um lugar para começar a sua vida com toda a sua geração, com seus empregados, com a sua esposa. E aí a Bíblia diz que Isaac começa a plantar, e num tempo de seca, num tempo de fome, a Bíblia diz que Isaac começa a colher 100 por um. Se você for pesquisar mais ou menos o que significa isso, significa uma prosperidade excessiva. 100 por um é uma expressão que significa uma prosperidade incomum. Esse era o nível de prosperidade que Deus estava enriquecendo Isaac. Se trata de uma produção 2 ou 4 vezes maior do que você estava conseguindo naturalmente. Era como se Isaac estivesse recebendo de Deus uma vitamina, um adubo especial, ou seja, alguma química que ao colocar no solo, aquele solo, mesmo que fosse ruim, se tornaria um bom solo, porque Deus lhe estava abençoando. E é lógico, como sempre acontece, quando você prospera,
junto com a prosperidade, junto com essa semeadura farta, existe uma outra farta semeadura, que é a dos invejosos. Eles não sabem o preço que você pagou. Eles não sabem o quanto você chorou e o quanto você andou a pé para que você tivesse um carro. Eles não sabem quantas vezes você pegou chuva e aqueles endemoniados passaram com o carro na poça perto de você só para te molhar. Quem já passou por isso? Eles não sabem quantas vezes você chegou atrasado no serviço porque perdeu a hora e foi todo amacetado dentro do coletivo, dentro do metrô. Eles não sabem, mulheres, quantas vezes vocês foram assediadas dentro desses coletivos e ou metrôs. Vocês tiveram que praticamente se esconderem. Mas vocês estão de carro. Oh, como a inveja é uma porcaria. A Bíblia diz que os filisteus começaram a invejar Isaac, porque ele prosperava demais, mais que os outros, e passaram a desejar mal, ao ponto de começarem a sabotar o que Isaac fazia. Eu sei que você já passou por isso, senão Deus não tinha me dado essa palavra. Ele semeou, colheu mais do que os outros, porque o Senhor abençoava. Mas aí vem os invejosos e começam a sabotá-lo. E é inevitável que isso aconteça, irmão. Você não está imune. Você quer ser abençoado por Deus? Levanta a mão, quem quer ser abençoado por Deus? Eu digo, eu quero ser abençoado por Deus. Não, mas se você tem mais convicção, vai lá. Então você se prepara, porque os sabotadores, os invejosos, os malfeitores vão se levantar junto. A bênção nunca vem sozinha. Paulo diz em Coríntios que toda porta grande e eficaz que se abre tem muitos adversários. Isso é preocupante, mas ao mesmo tempo dá esperança, porque as portas não cessarão de se abrir, porque a bênção não cessará de vir sobre a tua vida, porque há um juramento do céu. Porque aí você começa a perceber o seguinte, meu irmão: você aprende com os invejosos que um pouco com Deus se torna o suficiente, mas o muito sem Deus se reduz a nada. E aí acontece que eles começam a perseguir onde Isaac estava. Eles ficavam observando como ele fazia, todas as suas, como ele faz isso, qual é a técnica, qual é a estratégia que ele usa. Não é possível, ele deve fazer alguma coisa que a gente ainda não aprendeu, precisa aprender. E aí Isaac vai atrás de poços de água que o seu pai havia cavado, ou seja, eram heranças para ele. Ele podia ir atrás disso, era direito dele. Ele vai atrás dessa herança, ele começa a cavar esses poços. E cada vez que ele cavava esses poços, os filisteus apareciam. Eram poços que já não funcionavam mais, eram poços cheios de entulho. Diga, cheios de entulho. Muitas vezes você precisa observar que para resgatar algumas coisas que Deus já te prometeu, já é herança, foi conquistada na cruz, Ele disse está consumado, está feito. Mas para você chegar ali, você precisa entender que quando você chegar, muitos desses poços, muitos desses locais onde haverá probabilidade de bênção de Deus, estarão cheios de entulhos, de lixo. E você sim vai ter que ter um trabalho em levantar, arregaçar as mangas e falar: não, esses entulhos aqui estão atrapalhando o que Deus quer, eu preciso tirar esse lixo. Às vezes você não entende porque tem tanta gente que às vezes aparece na tua vida. E você não entende que é só Deus respondendo a tua oração: livra-me do mal. Amém. Eu gostava tanto dela, nossa, a gente tinha uma amizade tão grande, mas era entulho. Mas cada vez que você chegava com uma palavra de esperança, de expectativa que você ouviu, não, Deus falou comigo, vai acontecer, o entulho falava para você: lógico que não, impossível. Rapaz, você está com câncer, você vai morrer. Entulho. Não, você já fechou 4, 5 empresas.
empresa, o país está em crise, você vai tentar de novo para quê? Você vai gastar dinheiro à toa, para. Entulho. Rapaz, teu casamento está indo de mal a pior, larga dela, larga dele, vai ser feliz. Entulho. Eu não fiz isso, então eu posso fazer agora. Vira para o seu irmão e diga para ele: tira os entulhos e os poços se abrirão. Tira os entulhos. Depois que Abimeleque expulsa Isaac, a Bíblia diz que Isaac vai procurar ajuda, vai procurar um lugar nos vales, os piores lugares para procurar ajuda. E aí eu indaguei em Deus: por que vale? O que tem no vale? Salmo 23:4, abre lá comigo, Salmo 23:4. Esse versículo é perturbador, ele tem que te perturbar, mas também vai te dar esperança, e eu vou falar por quê. Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Leia para mim, por favor, bem bonito, fala, 1, 2, 3. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você não está entendendo porque parece que os obstáculos cresceram, mas é porque na verdade eles não cresceram, eles sempre foram do mesmo tamanho. É Deus que levou você para um nível mais baixo, é Deus que levou você para o vale. E no vale você olha para as montanhas que outrora você olhava e via até que elas eram grandes, mas nem tanto. Agora no vale você olha e parece que as montanhas cresceram, parece que elas aumentaram. Aí você fala: por que eu tenho que ir para o vale? Por que o salmista diz: o Senhor me leva pelo vale da sombra da morte? O Senhor é meu pastor no vale, porque Ele me faz enfrentar os meus medos. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. E é Ele quem diz para mim: enfrenta os seus medos, eu vou levar você para que os pastos mais verdes apareçam. Enfrenta os seus medos, eu vou preparar para você uma mesa na presença dos seus inimigos. Mas não tenha medo, coma, porque eu estarei entre você e o teu inimigo. Não temas. O Senhor está nos levando para um vale, meu irmão, para que Ele nos faça relativizar tudo aquilo que nós achamos que são monstros e nós não queremos enfrentá-los. Você vai um dia, sim, eu tenho fé nisso, relativizar qualquer circunstância, porque de tanto que você conhece Deus, de tanto que você anda com Deus, nenhuma circunstância será o suficiente para apagar ou para abafar o poder da fé gerado no teu coração. Ele prepara essa mesa na presença dos inimigos, porque Ele quer que o meu cálice se transborde, porque Ele quer que eu aprenda e que você aprenda. Não são as circunstâncias que dizem o que é vida, não são os problemas que vão me dizer o que é a vida, não são as dificuldades que vão me dizer o que é a vida, não são as impossibilidades que vão me dizer o que é a vida. Quem me diz o que é vida é Deus, é Ele que está entre eu e o meu adversário, entre eu e os meus obstáculos. É Deus, é isso, por isso que Ele me leva no vale, para que eu veja entre você e o seu inimigo, entre eu e o meu inimigo, está Deus. Ele vai para o vale e começa ali procurar um lugar para começar a sua vida. Ele não queria atormentar ninguém, ele não queria atrapalhar a vida de ninguém, ele só queria viver. E começa a cavar esses poços cheios de entulhos. E na primeira tentativa que os servos de Isaac estão ali, encontraram um poço. Certamente eles chamam de águas, um poço de águas vivas. Quando eu era menor eu não entendia isso. Pensava que águas vivas eram águas que se mexiam, que tinham mãos. A gente é criança, a gente é bobo, né? Eu era. Acho que você não era. Mas águas vivas faz referência a uma correnteza de uma água, aonde a origem dessa água evita que essa água se seque. Logo, se eu achei uma fonte de águas vivas, ou seja, de águas correntes,
de água que vem de uma fonte segura, que não vai deixar faltar essa água, logo aquele lugar onde eu estou é um lugar bom para plantio. Então eles começaram a cavar aqueles poços. E o problema é que os pastores daquela região, que não se esforçaram para ter aquilo, não tinham direito sobre aquilo, reivindicaram um direito que não era deles, de um poço que foi cavado no lugar onde eles estavam usando, mas o poço não estava funcionando. Até Isaac chegar, era um poço inutilizado, era um poço morto. Os pastores nem se importavam, sempre vai ter gente assim, irmão. Quando ninguém faz, ninguém quer fazer. Quando um se levanta para fazer, lá, ó, por que está fazendo? Para se parecer. E aí eles expulsam os empregados de Isaac e tomam aquele poço. E Isaac nomeia aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Eu fui procurar um pouquinho no texto original o que significa essa parte, que é tão extraordinária. Porque o texto diz que quando os servos de Abimeleque tentaram extrair água desse poço, não saía água. O poço de águas vivas, impossível de se secar, secava na mão dos inimigos. Acho que você não entendeu. Só assim muito. O poço que você teve trabalho para cavar, e que ninguém teve esse trabalho, ou pelo menos as pessoas estão querendo tomar de você, e elas tomaram esse poço de você. O poço que os seus inimigos tomaram de você, na mão dos inimigos, não funciona. E é tenebroso isso, porque era um poço de águas vivas, águas com uma correnteza que não podia parar, mas parava. Então olha o que acontecia. Os servos de Abimeleque iam, sempre que isso acontecia, eles tomavam o poço de Isaac, o poço não funcionava, eles devolviam o poço para Isaac, e o poço voltava a funcionar. Essa palavra Ezeque no hebraico significa luta, mas na raiz, que significa achar, como você fala em hebraico, significa oprimir ou conseguir algo fraudulosamente, a custa de engano, fazendo e praticando violência. E aí Deus falou comigo, e eu falo com você, porque Deus falou com você também. Ele falou comigo, falou com você. Quantas vezes os nossos poços foram fechados por inimigos? Houve luta, contenda, porque Deus lhe deu algo, Deus lhe prometeu algo, e ele estava cumprindo, e esse algo foi cobiçado por alguém, e tentou tomar de você aquilo que tinham te dado. Por um momento teu inimigo até teve sucesso, por um momento até parecia que ele se deu melhor que você, e você se sentiu injustiçado e disse para Deus: por quê? O que mais me surpreende com Isaac é que, ao invés de ele intensificar uma luta para resgatar um direito seu, ele deixa. Sabe o que Isaac faz? Eles querem esse poço, mas tem Deus para dar, tem um diabo para tirar. Deixa que leve. Mas Isaac, meu filho, era do teu pai, herança de família. Vamos brigar por isso aí, vamos cair de pau nesses caras, vamos matar, vamos expulsar eles e tomar o que é nosso. Deixa que leve. Eles podem ter o poço, eles podem ter a água, mas nós temos um juramento sobre a nossa vida, nós temos uma aliança, ou seja, aonde eu procurar um outro poço, haverá a bênção de Deus. E aí Isaac
somente os pastores que não tinham direito vão e tomam aquele poço. E ele chama aquele poço de Sitna, que quer dizer distúrbio. Porque os servos de Abimeleque perturbaram e tiraram dele o poço que ele tinha cavado. Esse poço no original significa inimizade ou acusação. Ele tem o nome, o mesmo nome em hebraico que se usa para a palavra Satã, que significa adversário, oponente. Esse poço nos fala sobre um tempo em que o nosso inimigo se levanta contra nós para nos acusar de falhas, de fracassos nossos. E a arma desse inimigo é justamente a acusação. Não vai dar certo, nunca deu. Quantas vezes você tentou? Não deu. Não vai dar. Esse texto fala, essa parte fala sobre os projetos que nós começamos. E começou até a ter uma certa aceitação pelas pessoas. Mas aí quando a gente começa a decolar, veio então o espírito de Sitna e tratou de dissipar não somente o projeto, como também aquelas pessoas que colaboravam para que o projeto fosse colocado. E agora o inimigo tenta nos colocar medo e nos afugentar, nos deixar paralisados. E nos diz o tempo todo: não tenta isso de novo, você falhou uma vez, vai falhar de novo. E agora, meu irmão, você vê, não tem disponibilidade mais de recurso. Você já não vai encontrar mais pessoas que investiram outrora, nem dinheiro. Isaac, agora a gente tem que cair, agora a gente tem que processar esses caras. Eles roubaram uma coisa que é nossa. Sabe o que Isaac fala? Deixa que leve. Isaac, a gente tem que dar a lição para esses caras. Se a gente não fizer nada, eles vão continuar fazendo isso contra as pessoas. A justiça vem de Deus. Deixa que leve. E ele vai cava o terceiro poço. Terceiro dia. A fé da sexta-feira é a fé da angústia, é a sensação do abandono, é a sensação de que os planos nunca mais voltarão a dar certo. Negro, é um dia obscuro, é um dia frio, de solidão, é um dia de arrependimento até, de ter acreditado naquele projeto. Mas a fé do domingo é a fé da ressurreição. A fé do domingo é a fé que te leva a acreditar que o Deus que prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Por isso, meu irmão, eu nunca canso de dizer as frases do pastor José Marpeça: se você duvidar do amor de Deus, pense na sexta-feira. Mas se você duvidar do poder de Deus, pense no domingo. O poder do Cristo ressurreto habita, se manifesta e está entronizado em nosso meio. Caiu, os amigos foram espalhados, a esperança parecia perdida, até que o céu conta até 3. Numa sexta-feira se ouve um grito: está consumado. No domingo o diabo teve que concordar. Agora os inimigos aprenderam a lição. Pararam de reivindicar o que não era deles. E a esse último poço, para mim é o melhor deles, Isaac nomeia de Reobote. Diga Reobote. Porque diz o texto: porque agora nos alargou o Senhor e nós prosperamos. Reobote no original
significa espaço amplo ou alívio. Pois dessa vez Isaac e os seus encontraram paz. Na sua raiz, esse termo Rehobote significa ser largo, diz respeito à largura ou à amplitude da terra, ou da largura de um objeto. E surpreendentemente, esse terceiro poço é o lugar onde todos os outros que haviam sido cavados se encontram. O encontro das águas. Diga hoje, diga para o seu irmão hoje. Os poços que você cavou se encontram aqui. Rehobote na tua vida. Rehobote é o lugar onde os poços se fundem. E aí Isaac aprende uma coisa que eu tenho que aprender com você também. Isaac aprende que os esforços de Deus serão muito mais fortes quando os nossos esforços forem inúteis. Isaac aprende que Deus é mais glorificado em nós quando nós descansamos no seu amor. E aí chegamos no texto que nós lemos. Abimeleque chega até Isaac com medo. É bom eu dizer isso, porque hoje você pode olhar o teu inimigo, ele pode estar altivo na tua frente, ele pode estar te desprezando, mas hoje, como você está encontrando o Rehobote de Deus, o teu inimigo virá até você com medo. Abimeleque reconhece que Deus era com Isaac e tenta afirmar uma aliança com ele. Graça. A graça te transformou de inimigos de Deus a aliados de Deus, naquilo que Deus havia já programado desde antes da fundação do mundo. Aliados. Cristo colheu o que nós semeamos. Aleluia. E nós colheremos o que Cristo semeou. A graça de Deus transforma inimigos nós em amigos. A graça de Deus revelou o Filho unigênito, o único Filho que Deus tinha e queria ter, para que esse Filho abrisse mão de ser o único, para ser irmão de muitos. Você não vai ganhar nada com o confronto, irmão. Um bom soldado de Cristo não vence essa luta em pé, vence a sua luta de joelhos. Eu já não sei mais o que fazer, Deus. Os 2 poços que eu cavei roubaram. Tentaram roubar minha esposa. Eu fui expulso do palácio. Não tenho mais para onde ir. Rehobote, pode ir. Não precisa brigar pelos poços que você perdeu. Deus tem poços novos para você. Não precisa brigar pelas coisas que você deixou. Vai atrás do que Deus tem para você na frente. Faça como Paulo, uma coisa só eu faço. Eu deixo as coisas que para trás ficam e eu prossigo para as que estão adiante. Adiante de mim. Eu prossigo. Eu não posso parar. A fidelidade de Deus levou que Isaac fosse tão abençoado, que os seus inimigos se transformassem em aliados. E Isaac colheu o que ninguém mais colheu, porque sobre ele havia um juramento. E se eu posso te dar um conselho, não quero ser pretencioso, mas se eu posso te dar um conselho, continue cavando seus poços. Faça o que você sabe fazer. Antigamente eu chegava na igreja e
Nem todo mundo é cuidadoso com as coisas como a gente. E às vezes chegava, o microfone estava no chão, os cabos estavam todos jogados, a bateria estava desmontada, o teclado só faltava estar no teto. Isso antes da reforma. Imagina a reforma. E eu pegava as pessoas expulsadas. Por que você deixou assim? Brigava pelos poços. Um dia o Espírito Santo falou para mim assim: vai, faz o que você sabe fazer, sem abrir a mão. Se eu sei virar essa caixa, não vou esperar que alguém faça, eu vou fazer. Não deu certo, o microfone está jogado no chão, vou lá, vou pegar, vou limpar. Mas pastor, esse povo precisa aprender, precisa, mas não é você que vai ensinar. Os esforços de Deus são maiores quanto os nossos esforços são inúteis. Eu queria orar junto com você hoje. Eu sei que essa palavra foi para alguém aqui. Continue cavando seus poços. Amém. Continue. Glória a Deus. Continue fazendo a obra de Deus. Toda a excelência que você sempre fez. Se você sabe cantar, cante bem. Se você sabe tocar, toque bem. Se você sabe pregar, pregue bem, ore bem. Se você sabe dar uma palavra de amor, de consolo. Se você sabe fazer visita, faça. Mas faça tudo para a glória de Deus. Se você estudou veterinária, você acha que na igreja não tem lugar para você, porque a igreja não é marca de Noé, certa vez um sapateiro perguntou para Martinho Lutero: escuta, como que eu faço para me tornar mais santo? Ele respondeu para o sapateiro: continue arrumando sapatos com excelência, cobrando preços justos, e você será um grande obreiro de Deus. Às vezes a gente acha que o que a gente sabe, o que a gente faz não é nosso vídeo, porque a igreja criou uma cultura de que só serve para a igreja quem sabe tocar, cantar, pregar. Você sabe cantar? Não. Sabe tocar? Não. Pregar? Não. Então tchau. Não é verdade. A igreja tem lugar para todos os talentos, para todas as artes, para todas as profissões. Aqui você pode ser uma bênção. A vida do teu irmão, a vida do teu irmão, aqui você pode ser uma bênção. Naquilo que você faz, você pode ser melhor. Continue cavando os poços, que um dia, e talvez esse dia seja hoje, você vai encontrar o rebote de Deus, aonde os poços se fundem e você vê a bênção de Deus ordenada sobre você. Vamos orar, eu queria que você ficasse em pé. Para você chorar aqui comigo. Eu sou chorão à beça. Eu queria ser tão chorão. Teve um tempo que eu parei de entregar a profecia, porque toda vez que eu ia dar a profecia eu chorava. Eu falei: dá licença, eu vou falar uma coisa de Deus, eu não consigo nem falar, eu começo a chorar, eu vou ficar quieto. Mas eu queria te convidar para você chorar aqui comigo. Você que está cansado, você precisa que Deus alimente a tua esperança hoje e a tua fé, para você continuar cavando os poços. Vem para frente, vamos orar junto. Vamos, eu e você. Não estou te chamando porque eu sou o melhor, estou te chamando porque eu sou mais um. Vem cá, vamos orar junto. Se quiser vir todo mundo, vem todo mundo, não tem problema. Você não está aceitando Jesus, não é nada disso. Você está aqui para a gente orar junto. Você está aqui para a gente orar junto. Você está aqui para dizer: olha Deus, eu cavei vários poços e tomaram os poços de mim. O que eu faço? Continua cavando. Vem para cá, vamos orar junto. Eu sei que junto a gente pode. Sozinho não dá. Sozinho não dá, irmão, eu já tentei. Sozinho não dá. Eu já vi um bocado de gente tentando, mas sozinhos só quebrar a cara. Mas junto dá. Como
indivíduo não dá, mas como uma igreja é imbatível. É impossível não mudar nada hoje. Eu queria que você que está aqui na frente, você que está aí no seu lugar, desce a mão do seu irmão. Nós vamos orar juntos. Eu queria que você orasse pelo seu irmão. Eu queria chamar a intercessão. Os pastores têm que me ajudar aqui a orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Intercessão, os pastores, presbíteros, obreiros. Venha. Evangelista. Você que é músico, você que é cantor na casa do Senhor, vem aqui me ajudar para orar por essas pessoas. Você pode, você tem a unção de Deus. Venha. Em nome de Jesus, me ajuda aqui. Pode orar. Feche os teus olhos e começa a clamar a Deus. Começa a clamar a Jesus. Jesus, meus poços foram roubados. Tomaram-me aquilo que não era deles. Eu me esforcei. Eu trabalhei duro, sol a sol. Eu dei o meu melhor. E olha só o que deu. Hoje eu estou aqui, Senhor. Olha só o que deu. Eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando de uma cesta básica. Olha isso, Deus. Eu que doava cestas básicas na tua casa. Hoje eu preciso delas. Oh, Deus, me ajuda. Eu quero sair dessa vergonha. Esse aluguel está atrasado. Essas contas estão se atrasando. Porque roubaram os meus povos. Hoje a unção do Cristo vem sobre você para fortalecer a tua fé, para te dar uma nova esperança, para fazer você enxergar aquilo que você não estava enxergando. Abre a tua boca e ora pelo teu irmão, como se você estivesse orando por você. Espírito de morte, espírito de desânimo, espírito de falência, espírito de contenda, de divórcio, em nome de Jesus, saiam! O vosso poder seja neutralizado, espíritos malignos sejam neutralizados agora, pela unção do Cristo, agora! Se você sentir vontade de abraçar o teu irmão em respeito, com o amor de Cristo, faça isso. Talvez esse irmão só precise de um abraço. Talvez esse irmão só precise de alguém dizendo para ele: vai dar tudo certo. Ainda não deu certo, mas vai dar tudo certo. Não desanima agora, não para agora. Continua, persevera. Aumenta a tua voz. Aumenta a intensidade da tua oração. Aumenta a intensidade da tua oração. Aumenta a intensidade da tua oração. Faça um barulho santo nessa manhã. Provoque nesse lugar um barulho de avivamento. Você não vai mais abandonar a sua família. Você não vai mais abandonar os seus filhos, porque eles são a geração que trará o Messias. Oh, Espírito Santo de Deus, move-te no nosso meio, move-te no nosso meio, move-te no nosso meio. Sim. Te
você abençoar as 3 pessoas. Não sei o que você vai falar, mas abençoa. Se quiser orar, ora. Se quiser só abençoar, fala, eu te abençoe em nome de Jesus. Você tem uma vida de paz. Você encontra o rebote de Deus nesses dias. Deixa os poços antigos para trás. Deus tem coisas novas para você. Abençoa. Você nasceu para isso. Você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser um abençoador. Abençoa alguém. Se Deus te der uma palavra para entregar para alguém, então entrega. Não tenha pressa de ir embora. Ninguém está com pressa de ir embora aqui, irmão. O almoço pode esperar. Dê uma palavra de bênção para alguém em nome de Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus. Não tenha pressa. Deixa Deus usar você. A igreja serve para isso. A igreja não é um lugar onde um abençoa a todos. A igreja é um lugar onde todos se abençoam, porque receberam uma bênção do Eterno. Aleluia. De Jesus. Te abençoe. Jesus. Está no livro de 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Versículo 16, 17. Respondeu o profeta: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. E estou Naamã com ele, para que aceitasse, mas ele se recusou. Disse Naamã: se não queres, contudo, desce ao teu servo uma carga de terra, que 2 mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerá a este servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Eu queria que você lesse o verso 17. Você pode fazer isso? 1, 2, 3. Sabe, irmão, eu acho esse texto um dos mais extraordinários, porque você vê um tipo de gente chegando até Eliseu, um tipo de comandante arrogante, prepotente, que a única coisa que queria era ser honrado como se fosse um rei, e sendo tratado pelo profeta como talvez um dos piores escravos. Ele chega até Eliseu, ele entrega para Eliseu, pelo menos ele tenta, uma porção de presentes, perfumes, ouro, prata, linho fino, porque ele chega até Eliseu acreditando que ele podia comprar a bênção de Deus.
acreditando que o que ele tinha era o suficiente para comprar o que quer que seja de Deus. E talvez seja por isso que Eliseu trata do jeito que tratou. Nem o recebe. Manda um mensageiro e fala para ele se molhar, se dar um banho 7 vezes no Rio Jordão. No Rio Jordão, mas o Rio Jordão é sujo. Fala para ele fazer isso. O homem que volta depois do rio, já curado, sem lepra, ele já volta com outro coração. Ele volta com o coração de alguém que sabe que por mais que desse, jamais compraria. Por mais que ele tivesse, ele jamais compraria o que só Deus pode dar. Então agora ele não quer entregar os seus presentes para Eliseu porque ele quer comprar algo de Deus, mas ele quer entregar os seus presentes porque ele entende o que diz Salmo 116: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Por mais que eu tente